Meus irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, pegue a sua Bíblia. Vamos no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 40. Isaías capítulo 40. E depois leremos também, parafraseando, Mateus capítulo de número 3. Então você vai abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 40 e Mateus no capítulo de número 3. Aleluia. O Senhor quem escolhe. Pode ficar sentado, todos vocês, com a permissão do nosso pastor. Isaías 40, Mateus capítulo 3. Eu quero agradecer demais ao Senhor Jesus por este privilégio, desta oportunidade de poder servi-los nesta noite através da palavra de Deus. Isso é um privilégio, literalmente um privilégio para qualquer ser humano. É ser um canal de Deus, ser um instrumento de Deus, ser uma bênção na mão de Deus. É doloroso, é difícil, mas não temos mais como voltar atrás. Aleluia. Eu quero agradecer pela vida do pastor João Victor, sua família, e por esta igreja que nós tanto amamos. Eu tenho um desafio no dia 22 de agosto, porque eu estarei pregando na cidade de Garanhuns, Congresso de Missões. E de Garanhuns para cá, dá mais ou menos umas 5 horas de viagem. Pelo menos o cálculo que eu fiz ali sentado. Estava pensando, né? E eu orar para que dê tudo certo e que o nome do Senhor seja glorificado. A minha família até hoje fala naquela vigília. Todos amaram meus filhos. E nós estamos aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amigo, pelo convite. Tem tantos pregadores que tem. Obrigado por ter lembrado de mim. Você encontrou Isaías 40. A minha esposa já foi apresentada. Minha gatinha. A gente está de lua de mel hoje. Os meninos não vieram. E eu falei para o pastor, vê se tem alguma pousada aí perto. Porque pai mora lá em, eu acho, Imaculada. Pro lado lá do Hospital Metropolitano, né? Eu falei, pastor, eu queria ficar mais aí perto hoje. Aí daqui a pouco ele me liga dizendo que preparou um mistério aí. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu tô vindo só com a minha gatinha. E Deus prepara uma ocasião como essa. Então tá tudo certo. Eu creio que será uma noite de vitória, pastor. Isaías capítulo 40. Nós já temos 4 filhos, né? De repente vem mais um, né, irmão? Isaías 40. Vamos ler a palavra de Deus. O verso de número 3. Eu tenho certeza que Deus vai usar muitos pregadores nesta campanha, mas eu acredito que hoje vai ficar marcado muito no seu coração. Está escrito assim a palavra do Senhor. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Mateus capítulo de número 3, Mateus 3. Leremos a partir do verso 1. Deus abençoe meu mano que está lá na mesa de som, todos os obreiros, meus amigos, Deus abençoe. Mateus capítulo de número 3. E naqueles dias apareceu João pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Amém. A minha oração é para que Jesus fale muito nesta noite conosco. Nós estamos diante de 2 textos bíblicos, a saber, Isaías capítulo 40, que trata-se acerca desta profecia. Como vocês sabem melhor do que eu, Isaías é o profeta do Antigo Testamento que é contido no meio do canor dos profetas maiores. Só que Isaías tem um doce a mais no seu ministério e na sua caminhada pelo fato de ser o profeta conhecido como profeta messiânico, que mais profetizou acerca do Messias. Estudiosos também comentam que o livro do profeta Isaías é semelhante ou lembra o canor sagrado, a Bíblia, pelo fato da Bíblia ter 66 livros, Isaías ter 66 capítulos. O ministério de Isaías começa no capítulo de número 6 do seu livro. Só que Isaías, para ser erguido, levantado, Deus, com a sua vontade permissiva, permitiu com que um rei chamado de Uzias morresse. O comentário daqueles dias era o rei Uzias. O famoso daquele tempo era o rei chamado de Uzias. O grande da terra naqueles dias era Uzias.
Uzias havia assumido um reinado do seu pai e edificado muros ao redor da cidade. Porém, quis ele fazer um papel que não o pertencia. Papel esse que era somente permitido por Deus aos sacerdotes. E é por esta razão que quando Deus chama Isaías, está escrito: e no ano da morte em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Observe que aquilo que Deus não recebeu de Uzias, Deus vai revelar para Isaías, no chamado do seu ministério. Porque Uzias quis oferecer sacrifícios a Deus no altar do templo terreno. E mesmo Isaías, sem ter esta intimidade toda com o Senhor, Deus mostrou a Isaías o altar do céu. Só que Deus o provou, como prova aqueles que são chamados. Quando Deus mostra para ele todas as coisas que quis Deus mostrar, Deus fez uma pergunta para ele, que é a mesma pergunta que Jesus faz todos os dias para nós. E a pergunta é aquela: quem enviarei? E quem há de ir por nós? E respondeu Isaías dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Enquanto Uzias quis exercer um ministério que não era dele, Isaías foi ao oposto de Uzias. Escuta, eu estou fazendo a introdução de Isaías e depois eu farei também sobre João Batista. Só que este paralelo entre Uzias e Isaías, você vai entender por que João aparece. Escute. Uzias quer ofertar a Deus algo que não competia. Eram os sacerdotes quem deveriam fazer aquele exercício. Então ele quer, mas não está com a sua vida no altar preparado para aquele tal exercício. Já Isaías, pastor, é o oposto de Uzias. Ao invés de Isaías dizer para Deus: Senhor, eu estou pronto, preparado, olha eu aqui, olha a minha roupa, olha a minha oratória, olha o meu repertório, olha a minha dicção, olha a minha... Enfim, ele não disse nada disso. Ele disse: ai, Senhor, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu habito, Pai, no meio de um povo impuro. O que Isaías estava dizendo para Deus foi: Deus, eu acredito que de onde eu estou não escapa ninguém para isso que o Senhor quer para exercer este ministério. Só que Deus, irmãos, se tem uma coisa que Deus ama, é a nossa sinceridade, pastor. É a nossa honestidade, pastor. Deus ama isso. Eu sei que diante de você, eu estava pregando na igreja domingo, sábado de número 139, sonda-me e conhece-me. Eu estava falando sobre o caráter, pastor, que é muito fácil da gente rir diante de alguém, mesmo estando ferido por dentro. Aí eu perguntei para a igreja: e como é que você vai rir diante de Deus? Você é o único que conhece o seu coração e sabe que você está sofrendo, morrendo, chorando, destruído, acabado por dentro. Então escute, Isaías vai dizer para Deus aquilo que Deus já sabe. Só que esta conversa vai acabar do jeito que Deus gosta. Se eu fosse pregar Isaías 6 hoje, eu colocaria um tema nesta mensagem sobre o culto que Deus gosta. Porque foi o culto entre Deus, Isaías e os anjos. Você não está entendendo isso aqui não, irmão? O que faz Deus descer no ambiente é aquilo que ele falou. Salmos: perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado, porque ele sara e salva os contritos de espírito. Observe que quando Jesus encontrou, só uma menção sobre o Cristo, a mulher samaritana em Sicá, todos olhavam ela pela sua estética, e ela era tão bonita que já tinha tido 5 maridos e o que ela estava não era dela. Então Jesus, sabendo quem eram os discípulos, colocou eles para irem comprar alimento e disse: deixa isso comigo, porque eu não olho ninguém por fora. Quando vocês estão indo, eu estou trabalhando do lado de cá espiritualmente. Então a mulher vai ter uma conversa terrena com ele, dizendo: se tu soubesse, esse poço é dos nossos pais, a herdade de Jacó. Siquém o lugar, mais precisamente naquele ambiente, na entrada de Samaria, antiga Siquém, a atual Sicar. Então quando Jesus entra em Samaria, dentro da mulher samaritana, Jesus usou a sua vida para resgatar a Samaria. Jesus vai usar Isaías com este propósito. Ele vai tratar-se esta nação. Pois bem, o capítulo de número 40, quando Isaías escreve, sendo ele usado pelo Senhor, ele disse que havia-se de levantar um. E este um é quem? Ele é o precursor. A palavra precursor, o original desta palavra, pastor, quer dizer aquele que aplana o caminho. É aquele que prepara o caminho. O precursor, ele não está preocupado com as luzes. O precursor, ele não está preocupado com nada do ambiente, a não ser o caminho. O precursor, ele não perde tempo com outras coisas. O precursor, ele está ligado apenas ao caminho. Por que ele está ligado ao caminho? Porque foi para isso
que ele foi chamado. Foi para isso que ele foi separado. Foi para isso que ele foi gerado. Para isso que ele foi escolhido. Só que quando Deus, escute-me isso, quando Deus chama João Batista, separa João, escolhe João, que houve toda aquela tratativa da visita do anjo a Zacarias no templo. Antes da visita do anjo, Deus, usando Maria, mãe de Jesus, a prima de Isabel, que sobe ao monte quando encontra Isabel, a Bíblia diz que é o menino que estava no ventre de Isabel, este tal de João, o Batista, ele deu, irmãos, saiu cortando laço dentro da barriga da mãe, irmão. Ele saiu machando, pastor, dentro da barriga da mãe, porque a presença do Cristo é tão notória que mesmo antes de nascer, aqueles que eram gerados em espírito já sabia que ele estava presente no ambiente. É igual aqui nesta noite. Eu vejo crente aqui nesta noite, pessoas que estão aqui neste culto, que não é preciso o pandeiro tocar, não é preciso o barulho aparecer, porque quem é nascido de espírito sabe aonde o Cristo está. Porque quem é nascido de espírito sabe aonde a presença de Deus habita. Então João sentiu que a presença do primo, o Cristo, estava no ambiente. João nasceu e Zacarias ouviu algo do anjo Gabriel dizendo: este aí é aquele que vem no espírito de Elias, e ele há de unir os pais aos filhos e os filhos aos pais. Olha a mensagem de João. Pastor, o que é preparar o caminho? O que é ser um precursor, pastor? Irmão, ser precursor é ter uma palavra de Deus na vida, aonde você estiver, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você mora. Você não é precursor somente aqui dentro desta igreja. Você é precursor aonde você estiver. Alguém vai entender que ali está alguém que Deus usa com uma palavra que une pais aos filhos e os filhos ao pai. Eu ainda vou mais, porque Gabriel disse para ele virá no espírito de Elias. E Elias não é nada bom, viu? Elias é um terrível. Elias é o leão dos profetas. A mensagem de Elias, irmão, não agrada a ninguém. A primeira mensagem que ele pregou foi diante da face de Acabe, dizendo: pode desmontar esse circo que vocês montaram. Pode acabar com essa panelinha de profeta que vocês fizeram. Só para tu saber que Deus é na minha vida, não cairá chuva sobre a terra e nem orvalho haverá sobre ela. Elias disse, quando Acabe olhou para ele do pé à cabeça, não tinha cara de profeta, jeito de profeta, nem roupa de profeta, Acabe desacreditou da profecia. Mas os dias foram passando, a chuva não caiu, o orvalho não apareceu. Aí o rei teve que entender, dizendo: aquele homem era homem de Deus, e agora vamos tirar sua vida. Mas o pior que já era tarde demais, que depois que a palavra que saiu da boca dele se cumpriu, agora Acabe e Jezabel teve que entender que Deus era na vida de Elias, que Deus estava face a face com Elias. Fala para este crente que está do seu lado: alguém vai ouvir falar daquela palavra que saiu da sua boca por esses dias. Por esses dias. Quem crê? Por esses dias. Deus vai cumprir. Deus vai fazer alguém enxergar por estes dias. Aleluia. É mindiar assim. Ele vai tomar esta casa hoje, pastor. Desacreditaram daquela palavra que você falou. Desacreditaram. E quando você saiu daquele recinto, disseram: isso é uma louca, isso é um doido. E Deus está agindo. Você só vai se alegrar, mas quando ele cumprir, a mesma boca que falou isso vai ter que assumir que Deus é na sua vida. Escute isso: nasceu João, e quando João nasceu, Jesus também nasceu. João é precursor, e mesmo nascendo na mesma fase, no mesmo período, João é o precursor. Enquanto o Cristo, que nasce em Belém, mas porém cresce em Nazaré, ele vai estar quieto, tratando-se da sua acoplação humana, sendo ele 100% homem, 100% Deus. Ele vai cumprir os 30 anos de idade no anonimato. Ele não vai aparecer para as multidões. A história diz que aos 14 anos de idade, entre 12 e 14 anos, ele apareceu para os sacerdotes no templo, mas depois não existe uma outra aparição dele. Ele aparece e depois desaparece.
E ele vai reaparecer em qual tempo, pastor? Quando este caminho já está preparado. Escute, que eu vou aplicar para concluir. Observe, irmãos, que João está preparando o caminho. Só que as características deste precursor, elas não agradam aos precursores dos dias atuais. As características que João carrega naquele tempo são opostas às características dos precursores atuais. O pastor foi muito usado aqui quando me antecedeu. Porque ter e ser são duas coisas totalmente diferentes, irmãos. A pergunta que eu faço é simples. João é o arauto de Deus. E quando Jesus vai falar de João, Jesus disse, nascido de mulher, não existe ninguém maior do que ele. Você não está entendendo não, irmão? O escritor, que é o apóstolo, ou seja, que é Mateus, que escreve este evangelho para os judeus, só que tanto Marcos, quanto Lucas e quanto João, os 4 evangelistas, escreveram sobre João Batista. E por que eles escreveram sobre João Batista? Escute, eu vou concluir aqui agora. Por mais que o caminho do precursor seja um caminho curto, mas não existe ninguém na terra que preparou o caminho para alguém passar que será esquecido. No dia que você entender isso, a sua mentalidade como ser humano e como cristão muda. Porque você vai entender que seguir a Jesus é servir. Que a palavra seguir e servir, ambas andam acopladas uma à outra. No dia que você entender isso, eu não sou marcado pela pregação que prego. Eu não sou marcado pelo louvor que canto. Eu sou marcado por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu falo. No dia que você entender isso, porque todos, quando falavam de João, não falavam da mensagem que ele pregava, mas falava de quem ele era no deserto. Escute isso aqui, irmãos. As verdades de Deus compostas nesse capítulo de número 3 são distintas a qualquer coisa que você já viu na sua vida. Porque João, pastor, João Victor, foi o único precursor que não apareceu ninguém para preparar o caminho dele. Alguém preparou o caminho para mim estar aqui hoje. Alguém lembrou de mim para mim estar aqui hoje. Alguém lembrou de você, orou por você, discipulou você, amou você, honrou você, abençoou você. E hoje você está aqui. Agora a pergunta que eu faço, irmã, cadê o precursor de João? Quem pegou na mão de João? Quem apresentou João? Quem preparou o altar para João pregar? Quem foi que chamou João? Ninguém. Olha a biografia de João. E naqueles dias apareceu João pregando no deserto da Judeia. Agora olha a mensagem do pregador. Irmão, se João está vivo hoje, a agenda de João era totalmente vazia. Se João está vivo hoje, escute, eu já vou concluir. A não ser que você tenha algum compromisso, vá para o hospital, para o trabalho, para algum lugar. Mas se você suporta pelo menos mais 5 minutos, diga amém. Escute isso. Olha aqui para mim. A agenda de João, se ele prega hoje, era agenda vazia. Porque a mensagem de João não agradava a ninguém. Nos dias de João, tinha grupos religiosos, essenos, os zelotes, os judaizantes, os fariseus, os doutores da lei, os mestres. E eles falavam de forma, toda plana, cristalizada. Todo mundo falava do mesmo jeitinho, da mesma forma, as batas, enfim, tudo era igual. Quando Deus faz João aparecer no deserto, pastor João Victor, a mensagem dele não tem tradução. A mensagem dele só tem aplicação. Arrependei-vos! Hoje em dia, para a gente pregar, a gente precisa fazer a introdução. Na teologia nos ensina mensagem expositiva, mensagem textual, mensagem literal, mensagem alegórica. Você tem vários caminhos, vários braços. Você pode usar a introdução acerca da biografia do escritor. Você pode usar a introdução acerca da biografia de alguma cultura da época. Você tem vários caminhos. João não. João não vai falar. Não é porque está escrito no grego, no hebraico, no aramaico, no latim, na Septuaginta. Não. Ele vai entrar logo pregando e dizendo: quem quiser ouvir, ouça, mas a mensagem que eu tenho para vocês é essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Precursor, diga assim: o precursor não fala o que quer falar, não come o que quer comer, não veste o que quer vestir e não escolhe aonde vai pregar. Diminuiu, não foi? Aqui não tem não, pastor, é só lá em Barra de Jangada onde eu moro. É a última praia do litoral sul da região metropolitana, porque depois vem um cabo de Seu Agostinho. Mas escute, a briga
Está muito grande pelos altares, pelos cultos lotados. Quem não quer pregar aqui? E agora com esse telão... não, pastor, tem que colocar o Souza também, Renato Souza. Como é que o povo vai seguir lá no Instagram? E agora depois desse telão, irmão, quem é que não quer pregar aqui, irmão? Todos nós queremos pregar aqui. Só que daqui a pouco essas luzes irão se apagar. O telão vai desligar. A gente vai voltar para casa por aquela porta lá. E se você não me encontrar hoje, mas amanhã, quando você passar em algum lugar, você vai ver e vai encontrar muitos pecadores no seu caminho. E o Espírito de Deus vai lembrar você desta noite de hoje, dizendo para você: ei, precursor, pregue. Eu estava indo para o trabalho quando me converti no ano de 2008. Acabado, destruído nas drogas como eu estava. Peguei um ônibus para ir ao trabalho. E quando eu subi naquele ônibus, o Espírito Santo falou para mim: levante e pregue. Eu disse: pregar o quê? Que eu não sei pregar ainda. Ele disse: o que você ouviu ontem? E a mensagem do pregador naquele domingo à noite foi João capítulo 3 e o verso 16. E eu levantei, irmãos, com as pernas tremendo dentro do ônibus. E gritei. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que não pereça nele, mas nele crê e tenha vida eterna. E eu falei do amor de Deus. Os palcos da vida serão desmontados. Os desertos estão esperando a gente para que possamos anunciar o Cristo. Aqui nesta igreja tem um trabalho chamado de pesca, que eu nunca chorei tanto. Eu chorei tanto que as lágrimas acabaram. Porque um irmão chamado de Heráclito, ele está aí hoje, Galiga? Tá não, né? Ele, através do convite do pastor e dele, perguntou para mim: vai pregar onde amanhã? Eu falei: amanhã eu não vou pregar. Disse: então amanhã você vai estar aqui. E aqui nesse altar, Deus marcou a minha vida. Porque eu nunca vi uma igreja preparar um evento para ganhar vidas. Eu vejo igrejas preparando eventos. Tem congressos que eu prego, irmão, que é 1.000, 2.000 pessoas. E não tem ninguém dentro da igreja que ainda não sirva o Senhor. Porque todo mundo está preocupado com evento. E acaba não trazendo ninguém. E ser precursor é isto, é preparar o caminho dos ladeados, daqueles que estão próximos a você. Mas eu venho nesta noite dizer para você, para a conclusão desta minha fala, que João aparece pregando. A mensagem de João não é atratível. A mensagem de João não é atraente. Mas João não para de pregar. A mensagem de João para muitos não é boa de se ouvir. Mas João não para de pregar. Ele não vai mudar a mensagem dele porque alguém não gosta. Ele não vai mudar a mensagem dele, pastor João Victor, porque alguém saiu do culto dizendo: tu viste o que ele falou hoje de novo? João não está pregando por causa de A, por causa de B, por causa de C. João está dizendo: eu estou pregando esta mensagem por causa disso que eu vou falar para vocês agora. E olha o que ele disse: porque está escrito e anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. Quer saber qual era a roupa dele? Você está pensando que era da Zara? Da Lacoste? Da Hugo Boss? Vou dizer para você qual era a roupa dele. Este João tinha no seu vestido pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Se eu perguntar aqui para todos aqui, irmão, ninguém quer passar por isso, irmão, por amor ao Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus para nós é mudança de vida, transformação. Só que o pacote do Evangelho é completo, irmãos. Se você vai conversar com alguém que obteve vitórias, se você nunca conheceu essa salinha aqui, ó, eu convido você depois para entrar aqui. Porque você vai ver que nem sempre teve um ar-condicionado como esse. Nem sempre teve um telão como esse. Nem sempre teve este piso. Nem sempre teve um altar como esse, nem um som como esse. Começou pequeno, de baixo, com críticas, desacreditado, mas ele permaneceu no propósito. E aí, pastor, não vai mudar a mensagem não, porque se mudar o povo não vai vir. E ele disse: não tem como mudar não, a palavra que Deus colocou no meu coração é essa. Ô pastor, mas e aí, pastor, tem que fazer alguma coisa, porque fulano está fazendo. Ele disse: não, aqui vai ser assim, do jeito que Deus mandou. A palavra é essa. Toca em pelo menos 2 crentes que estão do seu lado. Diga para ele, diga para ela: o crescimento de Deus na tua vida não é do teu jeito, não é como você quer, mas é do jeito dele, da forma dele. É como ele falou, desenhou, arquitetou. Quem crê nesta palavra, levante a mão e diga glórias ao Senhor. Eu vou concluir dizendo: o precursor não escolhe mensagem que prega. O precursor não escolhe roupa que veste. O precursor não escolhe o altar que vai pregar.
O precursor, ele só tem uma certeza: eu fui chamado. Pastor, no dia que eu coloquei isso na minha mente, eu não dei ouvido mais às críticas. Minha esposa está aqui, sabe disso. No dia que eu coloquei isso na minha mente, tantas coisas me abatiam no começo da minha caminhada como obreiro. Fiz a minha carreira ministerial, fui auxiliar da igreja, fui diácono da igreja, fui evangelista da igreja e fui ordenado a pastor no ano de 2021 pela Adebrais em Pernambuco. Mas escute uma coisa aqui. O caminho não foi fácil. Deserto, Jordão da vida. E o pior, quanto mais você vai avançando, mais Deus vai revelando quem está perto de você. Os irmãos de Jefité só se revelaram quem era depois que cresceram. Está no texto. Juízes capítulo de número 11. E quando os irmãos de Jefité cresceram, se revelaram e disseram: este é filho de uma prostituta, ele vai ter que sair daqui. Jefité com os 2 pés amarrados e um braço só matava tudinho, se ele quisesse. Mas não fez isso, porque Jefité tinha uma missão. Jefité era precursor de um percurso. Jefité está gravado na história diante dos 13 juízes que Israel teve, combinando-se no ministério de Samuel. O que eu tenho a dizer para você nesta noite, nesta campanha, sobre a sua vida e sobre o seu ministério, nesta última hora da igreja na terra: assuma o seu compromisso. Assuma o seu compromisso. Assuma para aquilo que Deus chamou você a fazer. Não despreze aquilo que Deus te entregou. Não deixe de lado. Não coloque para fora. E não rejeite o que está vindo por aí. Porque Deus está te capacitando durante esses dias para que você seja um instrumento na obra dele. E quando o convite chegar, Deus está aqui muito, muito, irmão. E quando o convite chegar, a resposta que vai sair da sua boca é essa: sim, Senhor, eu aceito o teu chamado. João, o que eu tenho para ti, João, não é coisa muito boa não, João. Não terá ar-condicionado, nem luzes de LED, nada. Vai ser um deserto, uma só mensagem, roupa de pele de camelo. Mas tem uma coisa, João: nascido de mulher, maior do que você não haverá. Nem antes e nem depois. Nem antes e nem depois. João, a minha história contigo não é contada durante alguns dias ou alguns anos. A minha história na tua vida fica marcada por toda a eternidade. Você vai profetizar isso. Você vai profetizar esta palavra. Eu venho no nome de Jesus nesta noite. Quando o pastor me convidou, eu falei: pastor, eu estou indo em nome do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus na minha boca é a verdade nesta noite, neste culto. Porque, pastor, enquanto eu estou pregando aqui, Jesus está salvando o ministério de alguém, pastor, que está aqui nesta igreja. Alguém que disse: rapaz, para mim é só deserto, para mim é só provação, para mim é só isso, só aquilo. O pior mal dessa geração é fazer comparações, pastor. É comparar. Eu não me comparo a ninguém. O que Deus deu para o pastor João Victor é a ferramenta dele. O que Deus deu para mim é a minha ferramenta. Ele sabe muito bem disso. Aí eu fico fazendo comparação. É porque eu não canto igual ele. É porque eu não toco como ele toca. Eu não sei fazer isso, fazer aquilo, fazer isso. Minha esposa vinha falando dentro do carro sobre o seu ministério. Aleluia. Irmãos, se você abrisse os olhos espirituais dessa noite, não existe nenhuma ferramenta repetida neste culto. Nenhuma ferramenta repetida tem aqui dentro dessa igreja. Cada um tem o seu cantinho, o seu jeitinho, o seu modo. É por isso que eu acredito que Deus conta com você. Ah não, pastor, mas Deus vai levantar alguém, Deus vai mandar alguém, e Ele vai separar alguém de tal lugar. Não, irmão, esqueça essa história. É porque o que eu tinha para fazer no amor eterno eu já fiz. Agora eu não, esqueça isso. O que Deus colocou na sua mão é para que você vá até o fim, cumpra o seu propósito. Mas pastor, e se eu acabar como João Batista, com a minha cabeça sobre uma bandeja? Não tem problema, vão arrancar a cabeça do corpo humano, mas jamais arrancará a cabeça espiritual, porque você tem a mente de Cristo sobre a sua vida. Quem crê nesta palavra, fica de pé para adorar a Ele agora. Guarde isso. Eu vou concluir agora. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. Diga assim: eu não vou parar em murmurar e nem fazer comparações. Pastor, qual é a prova disso? Um discípulo chegou para João e disse: o senhor viu? Olha o ministério dele como está.
O senhor não está vendo, não? O seu primo está prosperando. E a resposta de João foi o que o senhor falou aqui nessa noite. O que importa é que ele cresça. E eu diminua. Que ele apareça. O que importa é que ele cresça. Precursor, a missão do precursor é árdua. É dolorida. O precursor chora, ninguém vê. O precursor abraça, mas na maioria das vezes não tem abraço nenhum para ele. O precursor pega o pouco que ele tem, divide com quem não tem. O precursor é usado e tomado por Deus e desenganado pelo mundo. O mundo olha para João e não entende o ministério de João, não entende nada, porque o precursor é desentendido mesmo. As pessoas olham para mim e para você e não entendem nada sobre nós. E o pior é que quando eu desço para pregar na favela onde eu vivia, com aquele grupo de traficantes, é que quando alguém me reconhece, porque você olha para mim, agora imagine, 25 quilos a menos, magro, destruído, todo de ciclone, cordão de prata até o umbigo, acabado. Eu descendo para o mesmo lugar aonde eu era humilhado, pisado por Satanás. E tem gente que olha e não entende nada. Mas esse aí não era aquele mesmo pastor. Alguém foi lá na quadra estes dias para receber uma palavra de Deus e disse assim: eu acredito no poder de Deus por causa da sua vida. E eu falei para ele: mas eu sou um homem pecador, falho, fraco. Ele disse: não é nada disso. Esquece isso aí eu sei que você é. É porque eu vi você. Eu vi você na madrugada. Sabe como é que eu andava de madrugada, pastor? Assim na rua. Quando eu via algum pedaço de qualquer objeto branco ou amarelo, eu pensava que era um pedaço de pedra de crack. E eu andava assim nas ruas. Eu entrava em casa, e minha esposa sabe disso, eu ficava brechando pela porta, porque eu imaginava que alguém ia vir me matar. Eu vivi essa loucura durante alguns anos. E este homem que foi lá disse assim para mim: eu vi a sua loucura e você sendo escravizado por Satanás. É por isso que aonde eu chego eu digo que Deus existe, porque mudou você. Eu quero dizer para estes precursores que estão aqui e os que irão assumir a partir de hoje, que você nasceu para desentender mesmo. Olha, você nasceu e foi chamado para desentender mesmo. Não queira que alguém entenda você, não queira que alguém olhe para você, não queira, esqueça isso. Você não é uma imagem para a fama. Você é imagem e semelhança de Deus para a glória do seu propósito. Eu quero saber nesta noite, eu sei que o pastor vai chamar, mas eu quero orar pela sua vida. O tempo já acabou, irmão, já foi embora. Mas eu vou orar por você agora. Só quem crê que Jesus cura, vem aqui na frente deste altar. Eu tenho 3 minutos para fazer isso. Só quem crê que Jesus liberta, vem aqui na frente. Só quem crê, venha. Isso, venha, tenha medo não. Só quem crê em portas abertas, vem aqui na frente do altar, venha. Só quem crê que Jesus sara, vem aqui na frente do altar. Eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua família. Eu vou orar pela sua casa. Só quem quer receber de Deus, vem aqui, pode vir, venha aqui na frente. Algum obreiro auxilia aqui pra... Muito obrigado. Pode vir, sai do seu lugar, tenha medo não. Vem aqui no altar. Pode subir primeiro. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar por você. Pode subir. Você é de Deus. Você que é arauto de Deus. Você que é um João da vida. Você que foi chamado e escolhido para um propósito. Isso, venha. Ai. O inimigo sabe muito bem que você é um instrumento de Deus. E sabendo disso, o que é que ele vai tentar fazer, galega? Parar. Ele vai tentar estacionar. Ele vai tentar deter você. Ele vai tentar oprimir você. Ele vai tentar colocar coisas na sua mente contra a igreja. Ele vai tentar colocar coisas na sua mente contra o seu ministério. Ele vai tentar colocar coisas na sua mente dizendo: não, é porque tu não teve sucesso. Olha aí, os anos se passaram e tu não sai do lugar. E você não vai dar ouvidos a vozes contrárias. Porque o chamado de Deus na sua vida é notório. Foi Ele quem te chamou. Foi Ele quem te remiu. Foi Ele quem te separou. Foi Ele quem te escolheu. E você vai dizer nesta noite: eu não vou parar. Diga assim: eu não vou parar. Toda a igreja diga: eu não vou parar. Aleluia. Há um propósito de Deus na sua casa. Você é a coluna do seu lar. Não peça para Deus trazer instrumentos de fora para alcançar a sua família. O instrumento lá é você. Você é o precursor da sua casa. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te apresentar este povo agora. Eu quero te apresentar este filho, esta filha que saiu do seu lugar e que veio aqui nesta noite. Eu quero te apresentar, Jesus, o teu servo agora, a tua serva. Eu quero te apresentar esta mulher, esta mãe de família, este pai de família.
Eu não conheço esta pessoa, mas tu conheces. Tu sabes como esta serva, este servo chegou aqui. E nesta noite eu quero te pedir, Senhor, reveste de poder ele e ela agora. Eu quero te pedir, ó Pai, que a tua graça seja renovada agora sobre a vida desta moça, deste moço. Eu quero te pedir, Senhor, que a tua presença neste lugar seja ecoada agora e sentida nos quatro cantos do amor eterno aqui nesta igreja. Que assim como João Batista sentiu, que a tua igreja seja tomada agora. Você vai abrir a boca para dar glória. Abre a boca para dar glória para ele aqui agora. Porque enquanto você dá glória, ele vai te encher. Enquanto você dá glória, ele vai te renovar. Ele vai te tomar nesta noite. Cadê os vasos? Abre a boca para lavadara, xandara. Isto. Porque enquanto você adora, ele toma a tua vida nesta noite aqui agora. Enquanto você dá glória, ele vai renovar você. Ele vai encher você. Ele vai tomar você. Ele vai te encher nesta noite. Seja cheio. Seja cheio. Seja renovado aqui agora. Seja cheio da graça, do poder de Deus. Seja cheio. Receba a força para caminhar mais 10 milhas, mais 20 milhas. Receba a força de Deus aqui agora. Andar a calachã, eleva-se a. Tem alguém que vai orar em línguas agora, pastor? Olha Deus tomando os vasos. Reva-se tec mantriafá, alavatara xanderé, rava-se até caxandará. Seja tomado pela graça de Deus. Seja cheio agora. Oh, aleluia. Estenda as duas mãos para sua casa. As mãos para sua casa. Eu vou entregar agora para o pastor. As duas mãos para sua casa. Pastor, por que sobre a minha casa? Porque os ataques são muitos. Para paralisar o teu lar, para paralisar a tua família, para paralisar a sua vida. Mas esta noite Deus vai quebrar. Eu falei que nesta noite Jeová vai quebrar. Meu Deus, pastor João Victor, Deus está fazendo uma obra nesta noite aqui. Está quebrando trabalho, encruzilhadas contra a vida de alguém que entrou nesta igreja. Isto. Estenda a mão para sua casa agora. Você vai repetir comigo. Diga toda palavra contrária. Mais forte, diga contra o meu lar. Caia por terra agora. Diga toda palavra contrária contra a minha casa. Seja quebrada agora. Toda palavra contrária contra a minha família. Caia por terra agora. Agora. Só quem crê, receba de Deus. Seja cheio. Seja cheio do seu amor. Ao que crê. Vai, pastor. Se liga no céu, irmão. Ai. Jeová está lá na porta da igreja. Se liga no céu, irmão. Ele está batizando aqui nesta noite. Deixa o caveira, vai embora agora. Quem não é batizado, seja batizado agora. Em nome do Senhor Jesus. Receba agora. Seja cheio agora. Seja cheio. Seja renovado aí. Todo Exu caveira, todo Zé Pilintra, toda maldição lançada, toda feitiçaria, toda bruxaria, todo demônio alojado, todo espírito de frieza, todo espírito de engano, o Senhor está dizendo, bate por retirada. Na tua casa, agora, os demônios estão arrumando a bagagem e estão dizendo, nessa casa eu não posso mais habitar, nesta família eu não posso mais habitar, neste lar eu não posso mais habitar. Na tua casa, tem a mão. Ei, não tenha medo não, se alguém cair do seu lado. Não tenha medo não, se alguém se manifestar. O céu está dizendo, eu desci com a espada flamejante aqui nessa noite. Eu vim nessa noite para dissipar o mal, as trevas. Na porta agora da tua casa, assim diz o Senhor, os meus anjos estão com a espada. Na porta do teu carro, os anjos estão com a espada. Na frente da tua moto, os anjos estão com a espada.
Fala pra alguém, diz assim, na porta do carro. Quando você abre, é o anjo que entra primeiro. Fica assim, na moto, fale pra ele, na moto. Quando você liga, é os anjos que colocam a mão no guidão. Deus não vai permitir mais com que o diabo faça da tua casa de bolinha. Por quê? Eu finalizo agora. Falta 2 minutinhos. O prepulsor é quem? Diga, João Batista. João Batista tá preso. E até preso ele duvida. Por quê? Porque tem hora que o diabo vai colocar dúvida na sua mente, viu? Aí quando ele duvida, ele manda 2 discípulos ir lá, então, João, vai lá e pergunta se ele é mesmo o Messias. Ou se eu preciso enviar outro, assim vai vir outro. Aí quando eles chegaram lá, ei, João quer saber se tu é o Messias mesmo. Aí Jesus disse assim pra João, avisa João que o cego vê, os paralíticos andam, o surdo escuta. Avisa João que eu curei ontem, eu curo hoje, eu curo amanhã. Avisa João, o quê? Que o mesmo Deus está presente aqui nessa noite pra te dizer, eu permaneço mesmo. Temer porque se eu estou guardado por seu nome é haja o que houver, venha! Por mim eu terminava de meia-noite, eu já fazia a prévia da vigília. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Eu creio. Yeshua. Enquanto a gente canta, meu irmão, o céu se manifesta a nosso favor, vai! Yeshua. Ele é meu amado, é. Meu Deus. Eu finalizo agora, irmão. Eu não gosto de passar do horário não, viu, irmão? Mas tem coisa que sai do nosso controle. Se dependesse de mim hoje, eu não terminava esse culto agora não, ia até meia-noite. Não sei que você tem compromisso amanhã. Sei que você tem responsabilidade amanhã. Mas eu quero finalizar nessa noite, eu quero perguntar, cadê a primeira pessoa aqui nesse altar que ainda não é crente, mas quer aceitar a Jesus? Você quer aceitar Jesus? A gente conversa, mas você quer aceitar ele? Chegue, fale. Pronto, a gente conversa. Amém. Fechado.